Os Etralianos, uma raça humanoide fascinante, habita os recantos mais remotos de Atralia, um planeta distante. Caracterizados por uma forma única de comunicação, os Etralianos empregam o canto da harmonia, uma linguagem melódica que transcende as barreiras da fala convencional. Cada emoção, pensamento ou intenção é expressa por meio de harmonias intrincadas e variações tonais. Esta forma de comunicação não apenas reflete a rica tapeçaria emocional dos etralianos, mas também fortalece os laços sociais, promovendo uma compreensão profunda entre eles. O canto da harmonia tornou-se um elemento central de sua cultura, revelando a beleza intrínseca da conexão sonora entre os seres extraordinários. Quer então aprender a fazer uma conlang rapidinha para sua sessão de RPG não tão profunda, mas bem imersiva? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre RPG, um pouco mais sobre como desenrolar a sua campanha de RPG, utilizando então sim uma técnica rapidinha para desenvolver a sua conlang dentro da sua sessão. Obviamente não é algo aprofundado, não é uma conlang tão bem estruturada, para galera que não sabe o que é uma conlang, é uma língua ficcional funcional, com todas as estruturas, gramáticas, instruções e todos os fatores, porém caso você queira deixar a sua mesa um pouco mais imersiva, utilizando essa técnica rapidinha para poder criar um pouco dessa linguagem fantástica dentro da sua campanha, a gente vai trazer alguns passo a passos rapidinhos, de flashes, porém bem legais, para deixar muito mais imersiva a sua sessão de RPG. Quando a gente fala sobre uma conlang mais bem estruturada, a gente vê que tem fonética, a gente tem morfologia, nós temos uma semântica, temos estruturas fonéticas, nós temos um alfabeto, caixas de ressonância, estruturação de essências no quesito da origem fonética, no quesito da mensagem programada, a gente tem diversos fatores, entonação, nós temos frequência e vai embora, tudo isso no falado, além do algo que é mais escrito, dos alfabetos, das estruturas onde você tem a forma de escrever, a estrutura onde você tem como é escrito e várias aí embora. Porém, para deixar a sua sessão mais rápida, mais direta, normalmente uma construção de uma conlang utilizando os princípios fonéticos, principalmente porque você vai falar a sua linguagem ou desenvolver essa sua linguagem, pelo menos para agora, eu vou trazer dois pontos importantes que são os aspectos primordiais para a construção dessa conlang rapidinha. Uma delas é a essência fonética e a outra é a mensagem fonética. As duas são semelhantes, elas têm algo que interage entre elas, porém para de uma função mais didática, a gente começa por uma e depois vai pela outra. Um grande exemplo bem interessante como a gente vê dentro dessa conlang é, por exemplo, algumas línguas fantásticas que eu já citei, como por exemplo o Klingon, George Darknet Penny. como por exemplo o Élfico, Lauhirnin, Udaleniriu, Anirach Nuilud Guanad Uin Guaitlin. e o outro é o Valariano. Zaldrizes Buzdaris Gosdaor. E também tem um outro falador que a gente aqui no Brasil chama de língua do P, só que lá nos Estados Unidos a galera mudou um pouquinho e se chama Abu Dhabi. Penny, do you remember when I taught you Abu Dhabi? A bab's a bowl of boot labida bida boo. Então para você criar uma conlang rapidinha, algo mais prático, entender a essência e a mensagem fonética é interessante. A essência fonética basicamente é como você quer que a língua se pareça. Por acaso tem uma caixa de ressonância, por acaso a caixa de ressonância ela é deslocada, existe uma estrutura labial ou não labial, a linguagem ela é fractal, existe duas estruturas fonéticas consoantes ou ressoantes. Tudo isso é interessante para você entender mais ou menos como você pode construir a sua conlang. Se você não entendeu o que eu quis dizer, basicamente seria você pensar, existe um eco, a linguagem sibilante, é uma coisa mais grave, é uma coisa mais aguda, é mais gutural, é coisa um pouco mais alta. Existem uns assovios no final, ele é cantadinho, ele é bem métrico. É mais ou menos como você gostaria que essa linguagem aparecesse, ou como mais ou menos você gostaria que ela fosse construída.
Entender um pouco da biologia da sua criatura fantástica, ou mais ou menos o quesito de como a sua criação ela tem a forma de comunicar. Se por acaso tem duas bocas a sua criatura, provavelmente existir essas duas bocas é interessante. Se por acaso é uma criatura que tem, por exemplo, arquetipadamente um lagarto, ou uma cobra, ou um dragão, por que não fazer algo mais sibilante, como se fosse um lagarto, fazendo meio que... Ou caso seja um dragão, você querer fazer mais gutural, porque tem uma forma mais... Então, a forma como você quer que a criatura demonstre a sua construção, a sua linguagem, é algo interessante. O próximo ponto bem interessante dentro dessa construção é você imaginar como você quer que as pessoas entendam. Basicamente, é como você quer que a pessoa receba essa mensagem fonética. Você quer que seja uma mensagem mais agressiva? Ou seja, você quer que a criatura fale de forma mais agressiva, com uma estrutura corporal e até mesmo de áudio, no caso, a fala mesmo, onde tem mais ríspida, não as palavras assim, porque as palavras é algo fantástico, então é uma coisa que você pode ir construindo, porém, deixar esse algo mais forte, mais direto. A criatura, ela fala urrando, a criatura, ela fala para dentro, a criatura fala como. Da mesma forma que você pensa como é feito a essência, ou seja, você imagina como é feita a construção da sua linguagem a partir da criatura. E como que é feita a forma. A segunda parte, que é a mensagem, vai depender um pouco mais da sua cara a tapa. Seria basicamente você se dar um pouco a liberdade de deixar mais o seu ator, o seu atriz, sair de dentro de você. Você simplesmente chegar dentro da língua fantástica e você quer que tenha um ar mais sibilante, onde as palavras são mais S's, são mais sopradas. Excite mais, como se alguém pudesse ter a capacidade de falar mais assim, de uma certa forma. Claro que isso não é necessariamente uma conlang, é apenas uma vozinha. Porém, se você quer construir uma linguagem de lagartos onde existe essa ideia sibilante, onde não existe talvez uma construção tonal daquilo que está falando, as emoções não são tão bem descritas, você pode muito bem pegar e colocar vários S's dentro de uma frase, e assim você cria meio que uma imersão de construção de uma mensagem. Seria como se colocasse, por exemplo, alô, de builders, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje vamos falar um pouco sobre colangues rápidas para a sua mesa de RPG. Então, se você quiser falar essa frase dando um ar mais sibilante, você pode colocar vários S's dentro das palavras, juntando umas a outras, criando uma ideia funcional cerebral de uma conlang. Então, se você colocar como, por exemplo, né, os salores sobre tibires, sussucens, assis, sael, sansuão, e os ciceros, as crossuras racistas para sucessos, acessos. Então, mesmo que seja uma coisa meio rápida, que não tenha muito uma, meio que, nossa, que uma inspiração. Porém, como eu falei para vocês, é algo mais rápido, mais direto, onde você imaginou a essência daquilo que você quer passar, algo que seja um pouco mais sibilante, com a mensagem que você quer trazer. E se você quiser criar uma outra mensagem a partir dessa ideia sibilante, você pode simplesmente falar mais alto, onde você tem toda essa mensagem mais ríspida, como realmente uma cobra fazendo coisas mais fortes. Então você pode criar dentro do mais fortes, criando isso. Ou caso você queira fazer alguma coisa mais pro gutural, aquela que é a voz que fica bem mais aqui para baixo, onde você tem o grave, o agudo e o gutural, aquele mais monstruoso que pega um pouco da sua garganta e desce mais para cá, onde você pode colocar R's muito fortes, F's muito bem colocados, K's bem feitos, assim, criando mais um outro ponto. Então, quando você faz a construção rápida de uma conlang vocal, você constrói rapidamente essas duas partes. O primeiro, onde você imagina como a criatura pode falar, e aí você transforma esse como em falar mesmo. A mensagem que você vai trazer, criando um pouco mais da sua cara a tapa na ssua construção, onde você é bem estruturado e feito de uma maneira bem mais legal. Uma
outra forma de conlang, caso você queira utilizar de uma forma meio que não tão teatralizada, mas dando um pouco de importância para aquilo que você está falando, seria basicamente você não pensar um tanto na conlang estrutural, mas sim na conlang funcional. Muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, na mágica famosa falar com animais, você basicamente entra numa comunhão com aquela criatura e aquela criatura vai se comunicar com você. Alguns mestres simplesmente acham algo meio que quebrado pra caramba, então meio que inventam algumas regras do tipo, a criatura ela não viu, ela não aquele outro, ou ela viu parcialmente. Tem diversas formas que você pode fazer para não quebrar as pernas do mestre, caso você fale com o animal e ele passa todas as informações que o mestre não queria que passasse. Mas uma forma que você pode construir uma conlang para essa sua criatura seria não apenas você pensar em como ela falaria, mas como ela entenderia. Basicamente, a gente pode imaginar um pássaro que tem como seu principal motivo voar e comer. Então, quando você faz qualquer tipo de pergunta, respostas serão faladas e trazidas mais ou menos como o quesito de voo e alimentação. Você conhece aquela criatura X que tem as coisas que... Aí vai pensar, o que? É de comer? É comida? Você tem? Pode me dar? Eu posso sair voando? Então, meio que a forma de pensar também entra num quesito desse. Claro que isso não entra necessariamente na construção daquela conlang mais gostosinha que a gente gosta de falar isso e aquele outro. Porém, é algo interessante que você pode ir pensando não agora no formato, algo que a gente abordou nesse, que basicamente esse era a estrutura principal, mas caso você queira fazer disso uma telepatia diferenciada, imaginar mais ou menos como funcionaria a parte funcional da linguagem, como a criatura pensaria ao falar. Um terceiro ponto também rapidinho que trazer aqui um bônusinho para vocês, seria basicamente você imaginar no quesito da famosa linguagem de Ladino, ou até mesmo linguagem druídica, dependendo da forma que você quiser abordar e trazer a linguagem como algo importante e intensificado dentro do seu universo, ou pelo menos dentro da sua sessão de alguma forma. Tanto que muitas vezes eu gosto de construir personagens que são multilinguísticos. Ultimamente eu estou jogando uma mesa onde eu sou uma criatura Warforged que possui a capacidade de falar 6 línguas, né? Peguei diversas raças e classes e mágicas e perícias que me dessem a possibilidade de falar todas essas línguas, e o mestre me dá a possibilidade de utilizar dessas línguas de formas diferentes, tanto com leitura, quanto comunicação, quanto interação com outros personagens que apenas falam essa língua, alguma coisa do gênero. Então, trazer essa experimentação, essa experiência de linguagem é algo interessante. Mas voltando aí agora com a questão do ladino. Ladino, normalmente você usa o próprio português, porém as gírias são colocadas de acordo com algo que muitas vezes o mestre deixa passar batido, porque é algo meio que uma linguagem que não faz sentido apenas para os ladinos, onde fala a vaca correu para o brejo e bebeu a água. Então, caso você tenha simplesmente querer fazer dessa forma, algo como é um improviso, o que eu sugiro para você dar uma improvisada nisso e ficar mais legal? Tente utilizar de palavras que sejam dentro do satélite de informações. Basicamente, vou falar sobre uma pessoa que sumiu. Já que é uma pessoa que sumiu, você pode falar assim que o rato do esgoto encontra-se, ou no caso, um sumiço mesmo físico, um sequestro. Você pode pensar palavras que são associadas a sequestro, dinheiro, propina, fama. Então você pode falar assim, o famoso correu com o dinheiro através das tormentas da cidade escondida. Então, de uma forma que você consiga criar uma leve imersão um pouco maior, seria, se você imaginasse que os ladinos utilizariam de gírias, vocábulos, estruturas gramaticais que sejam específicas para um assunto e não seja algo estupidamente diversificado ou até mesmo algo que não faça tanto sentido, para um improviso de uma conlang de ladinos, você pode pegar e utilizar das palavras que você for fazer uma gama de correlações que fazem mais ou menos o sentido ou local ou de conteúdo. Se você está no meio do deserto e você quer fazer uma conversa de ladinos numa tenda, você pode utilizar, por exemplo, a areia, a tempestade, egípcio, o vento, o assédio, o oásis. Você pode usar dessas palavras como assim, é meio que a gíria deles usar os termos de lá. Ou realmente usar o conteúdo como forma. Eu preciso achar o meu contato que é um bardo.
Então você fala o do, ré, mi, fá, sol do norte, procura-se no quesito da formação de uma harpa que toque de qualquer jeito. Então, meio que, pelo menos se você for improvisar, improvise de uma forma que faça um certo sentido. Porém, se você quiser se preparar antes, eu acho isso aí bem mais legal. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo um pouco mais curto, mais diretão. O que eu queria trazer para vocês como forma é, se você quer criar uma conlang falada bem rapidinha, pense, como a criatura falaria a partir do formato de estrutura fonética que ela tem, ou alguma peculiaridade que você acha interessante. E depois imagine como essa seria a forma dela falar mesmo, onde você vai colocar para fora esse seu lado. Obviamente, você pode imaginar diversas técnicas teatrais que formam vozinhas e tudo mais, mas o mais importante aqui seria você criar uma leve imersão, ou pelo menos uma surpresa para os seus jogadores, onde uma criatura diferente possui uma capacidade de comunicação diferente, e isso pode gerar de diversos gatilhos, problemáticas e conflitos diferentes. Tente essa dica, eu acho que vai ser bem legal, e caso você já tenha feito isso, deixe aqui a sua experiência aqui nos nossos comentários, que eu gostaria de ler com certeza. E se você é mestre, ainda não teve essa oportunidade de criar uma conlang rapidinha para criar essa imersão, fica aí a dica e depois deixe nos comentários qual foi a sua impressão, se foi legal, se não foi, e como algumas coisas que você pode melhorar. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!